nome é Tainá Delgado e juntamente com a Paula, a gente vai dar encerramento às apresentações da comissão de maquetes, intitulada como Biodigestores Caseiros. Então, o objetivo da nossa apresentação foi mostrar o projeto final elaborado pela comissão em todo esse ano. A nossa apresentação vai ser dividida em softwares utilizados, desenho das projeções do biodigestor caseiro, materiais usados, o vídeo do biodigestor caseiro que a gente utilizou como parâmetro e, por fim, nossa conclusão. Então, durante os trabalhos da comissão de maquete, a gente escolheu utilizar 3 softwares. Vale ressaltar que foram as versões gratuitas deles. E a gente pegou esses softwares para projetar o nosso biodigestor caseiro. A gente escolheu, então, utilizar o AutoCAD, o Paint 3D e o SketchUp. Eu vou explicar agora um pouquinho de cada um deles. Então, o AutoCAD ele é um software do tipo CAD. Então, o que significa em português é desenho auxiliado por computador. Ele foi criado pela empresa Autodesk lá em 1982, sendo um dos primeiros programas desse tipo a rodar nos computadores pessoais. Ele é utilizado principalmente para a elaboração de desenhos em 2 dimensões, 2D, e para a criação de modelos tridimensionais, os 3D. Principalmente por profissões como engenharia, arquitetura, computação, entre outras. Porém, ele é um software muito pesado e aí às vezes não roda em todos os computadores. Já o aplicativo, o Paint 3D, ele é a nova versão do clássico aplicativo da Microsoft, o nosso Paint. Ele tem em todos os computadores, mas se não tiver é fácil baixar na loja de aplicativos mesmo. E ele tem todas as versões clássicas, as ferramentas clássicas do Paint normal, porém com algumas ferramentas mais avançadas, como por exemplo, textos em 3D, figurinhas, emojis, entre outras coisas. É por isso que ele é muito utilizado para a criação de desenhos, e não peças, peças profissionais em 3D, porém ele tem a facilidade de já ter alguns modelos pré-definidos ou a gente poder criar do zero. Já o software SketchUp, ele é um software próprio para a criação desses modelos em 3D no computador, seja de peças ou de aparelhos, como é o nosso caso, o biodigestor caseiro. Ele surgiu por volta dos anos 2000, mais ou menos, e trouxe com ele uma forma mais dinâmica e bem simples de utilizar. E ele é muito mais leve, principalmente se a gente comparar com outros softwares do mesmo gênero. É por isso que as profissões, por exemplo, arquitetura, engenharia, estão preferindo utilizar o SketchUp a utilizar outros softwares desse tipo. Então, aqui nós podemos ver os desenhos das projeções realizadas. Essa primeira foi feita no AutoCAD, essa segunda pelo Paint 3D e essa terceira pelo SketchUp. Então, aqui nós podemos mais ou menos ter uma visualização como seria a nossa maquete física. E a gente pode ver que em cima tem um Lzinho, e esse Lzinho ele tem o intuito de controlar a pressão dentro do biodigestor caseiro e também purificar o ar que está saindo para fora. Então, pensou em colocar um carvão vegetal e uma espuminha para purificar o ar que está saindo. No meio a gente pode ver uma torneirinha e essa torneira ela tem a função de tirar o chorume produzido na biodigestão anaeróbica. Já os materiais que foram utilizados, a gente utilizou como parâmetro esse vídeo da TV Canoas, onde eles constroem um biodigestor caseiro com materiais de fácil acesso. Esses materiais, então, são um tonel com capacidade de 200 litros, com dimensão de 60 centímetros de diâmetro por 85 centímetros de altura. Além disso, também foram utilizados 2 pedaços de cano PVC, 2 flanges, uma curva, os parafusos e porcas, uma torneira e também tem um pedaço de sombrite dentro do tonel e a tampa, para
para evitar de entrar qualquer inseto ou materiais que possam prejudicar o processo dentro do biodigestor. Agora a gente vai mostrar um vídeo onde mostra a montagem do biodigestor caseiro, e esse vídeo foi o vídeo que a comissão utilizou como parâmetro para realizar os desenhos. O decompositor orgânico é simples de fazer e não custa caro. Quem ensina o passo a passo é o extensionista da EPAGRE, Leandro Nestor. Mas antes, anote o material necessário: 1,5 tonel de 200 litros, 20 centímetros de cano PVC de 200 milímetros, um flange de 40 milímetros, uma curva de PVC de 40 milímetros, 1 metro de cano PVC de 40 milímetros, 6 parafusos com porca de 5 centímetros, um flange de 20 milímetros, uma torneira e 1 metro de sombrite fino. Bom, o primeiro processo para a gente construir um decompositor é a gente ter os materiais disponíveis todos, e aí a gente corta o tonel de 200 litros pela metade, como este aqui, e faz no tonel grande uma perfuração no fundo. Então, utilizando-se de uma furadeira com broca específica, a gente faz os furos lado a lado, enchendo esse fundo do decompositor, onde vai escorrer os líquidos oriundos da decomposição. Depois, a gente também vai fazer aqui na parte do tonel meio, a gente faz um furo na parte inferior, onde vai ser colocado mais tarde a flange. Então, depois de feito a perfuração no fundo, né, o mais baixo possível, porque aqui é que vai sair o chorume. Então a gente coloca a flange de 20 milímetros, né, rosqueia e adapta uma torneira, dessas torneirinhas comuns, né, que é onde a gente vai retirar os líquidos a cada 8, 10 ou 15 dias. Então a torneira é colocada aqui para servir de saída para o chorume depois da decomposição. O segundo passo, então, depois de perfurado o tonel da parte de cima, a gente vai colocar ele encaixando, né, o de cima, de modo que ele fique numa altura adequada, né? Esse furo já estava feito, né, para adiantar o serviço a gente já fez, mas a gente coloca ele a uma altura aproximada de 30 centímetros, essa da parte do fundo do tonel inteiro até aqui, 30 centímetros. Então, depois de colocados em cima do outro, a gente vai fazer 6 furos ao redor e colocar um parafuso com uma porca por dentro, né? Vai ser prensada, a fim de firmar essas duas partes para que não haja problemas no futuro. Então, são colocados 6 parafusos de 5 centímetros ao redor de todo o decompositor. Após feito o encaixe, feitos os furos, a gente vai adaptar o cano 200 milímetros nessa entrada, é onde vai ser retirado o material sólido depois de decomposto, né? Nós colocamos do lado do cano de PVC 3 suportes de metal com rebites que são presos no cano e no tonel, a fim de dar maior sustentação para que isso aqui não saia, não caia durante o processo, que isso que deve durar vários anos. Então, para que não caia, a gente usa esses rebites para firmar essa peça no decompositor. O próximo passo que a gente vai fazer é colocar o respiro na tampa. Então a gente faz um furo de 40 milímetros na tampa e introduzimos um cap, uma flange de 40 milímetros. E aqui sobre essa flange, nesse espaço, a gente vai colocar um cano de PVC 40 milímetros que vai servir como respiro também. Então aqui a gente vai introduzir o cano de 40 milímetros, de mais ou menos 25 centímetros, uma curva para evitar a entrada de água e mais 30 centímetros. Aqui dentro a gente vai colocar carvão comum, carvão vegetal, que vai servir para fazer uma espécie de filtro
nos gases que vão ser produzidos pela decomposição do material. E na ponta, para evitar a entrada de insetos e também para dar uma diminuída no cheiro, a gente coloca um pedaço de espuma. Ela vai deixar passar o ar, mas não vai deixar entrar insetos para contaminar o ambiente interno do decompositor. No fundo do tonel, a gente acrescenta, coloca ainda um sombrite fino, desses sombrites utilizados em horticultura, né, para evitar que naqueles furinhos que são um pouquinho maiores, venha a cair algum material maior e vai entupir a torneira. Então a gente coloca isso pela parte da frente, né, coloca lá no fundo e por último a gente adapta a tampa, que pode ser um cap de 200 milímetros, que é uma tampa de PVC, porém cara, e aqui a gente adaptou um sistema um pouquinho mais barato, que é uma tampa de madeira, feita em qualquer marcenaria, onde ao redor a gente prensou uma borracha e essa borracha vai servir como vedação. Então ela é colocada para fechar a tampa para que não fique caindo o material fora. Então ela é só colocada aqui e prensada no decompositor e assim ele está vedado e está pronto o decompositor. Então esse é um decompositor que estaria pronto para ser utilizado. A partir de agora é só ir colocando os materiais pela parte superior, deixando o processo de decomposição acontecer e a cada 3, 4 ou 5 meses a pessoa vai vir aqui no fundo, abrir essa tampa e retirar o material sólido já pronto para ser utilizado na horta ou no jardim. E não esquecer que na parte de baixo temos a torneira, que é para retirar o chorume. Esse deve ser retirado a cada 8 ou 10 dias, a fim de que ele não encha a parte de baixo e venha a contaminar, umedecer a parte superior, o que prejudicaria a decomposição. O chorume líquido, ele é utilizado diretamente na planta, diluído em água, então nós utilizamos uma parte de chorume para 4 partes de água, e o material sólido é utilizado para a fertilização do canteiro como um composto. Então, concluindo, né, o nosso trabalho, durante as nossas apresentações da comissão, a gente tentou explicar sobre a montagem, né, do biodigestor e trazer conhecimentos sobre os temas que, né, são relevantes e importantes dentro desse assunto. Também a gente tenta trazer os métodos, né, de transformação da energia produzida em energia térmica ou elétrica. Já a utilização do biogás, a gente conseguiu, né, comprovar que ele sim pode ser utilizado como uma fonte de energia elétrica mais limpa e renovável, e ele traz inúmeros benefícios para o nosso meio ambiente, podendo inclusive reduzir muitos dos problemas que a gente já tem, que são causados por outras fontes de energia. Já com o auxílio, né, dos softwares, o AutoCAD, o Paint 3D e o SketchUp, que foram os que a gente utilizou, a gente tentou comprovar que a construção dos biodigestores caseiros pode sim ser relativamente simples e barata, principalmente se forem utilizados os materiais de fácil acesso, como foram utilizados, né, para a construção naquele vídeo que a gente mostrou e que a gente utilizou como parâmetro para as nossas pesquisas. Essas foram então as nossas referências para a apresentação de hoje. E a gente deixa o nosso muito obrigada. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!
Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!